não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Eu não sei se alguns de vocês talvez lembram, outros talvez tenham ouvido isso pela primeira vez, em que eu disse que o Kant, ele não apenas inventou, criou uma nova filosofia, como todo filósofo faz, mas ele inventou uma nova maneira de filosofar. Quer dizer, o filosofar e a filosofia passaram a significar outra coisa a partir dele. Por quê? Porque ele diz o seguinte, no mínimo que ele está dizendo é o seguinte: todos antes de mim estavam enganados. Todo mundo acreditou que estava conhecendo um mundo objetivamente existente, quando na verdade do mundo objetivamente existente nós não sabemos nada. Tudo o que nós somos capazes de perceber são projeções dos modelos arquetípicos da nossa percepção e da nossa razão que nós projetamos sobre as coisas. Das coisas em si mesmas nada sabemos. Então isso quer dizer, estavam todos enganados pensando que estavam vendo o mundo, quando na verdade estavam vendo apenas as formas e padrões da sua própria mente, não a mente individual. Você não pode acusar o Kant de subjetivista, porque ele disse que esses esquemas, essas formas a priori, como ele chamava, eram universais, são iguais em todos os seres humanos. De maneira que se estamos enganados, estamos todos enganados juntos. Mas ainda assim, das coisas reais, nada sabemos. Só sabemos aquilo que corresponde ao nosso modo de percepção e aos padrões da nossa razão. Isso que ele disse. Isso quer dizer que, a partir daí, a filosofia já não pode ser a mesma de antes. Vocês estavam todos enganados, todos acreditando ingenuamente que viam um mundo real, objetivo. O Kant mostrou que não era nada disso. Bom, daí as coisas não podem ficar como estão, né? Você pode reagir, né? E eu fui mostrando várias reações, mas mostrando que todas elas, no fundo, copiavam não a filosofia do Kant, mas o projeto kantiano de revelar algo que está por baixo de tudo e que ninguém tinha visto antes. Cada novo filósofo aparece revelando uma nova forma a priori, vamos dizer assim, como a chamava o Kant. Não, eu estou usando a expressão de maneira inexata, mas é um modo de dizer. Ou seja, uma chave secreta, uma chave invisível, que permanecia invisível até então, né? E que o filósofo, então, revelava pela primeira vez no mundo. Preste atenção que, antes de Kant, ninguém teve jamais esta presunção. Não é isso? Mesmo René Descartes, que foi um grande reformador da filosofia, ele apenas propôs um novo fundamento da nossa crença no mundo exterior. E essa crença, segundo ele, não seria nem Deus e nem as percepções sensíveis, mas seria a consciência que o eu tem de si mesmo. Ou seja, ele não está negando tudo que os antepassados sabiam, só está propondo um novo fundamento, né, do conhecimento do mundo. Então, nem mesmo Descartes, que foi então, o mais ousado até então, tinha tido a ideia de demolir todo o passado filosófico de uma maneira tão radical quanto fez o Kant. Não é isso? E os seus sucessores, não digo os seus discípulos, porque os discípulos de Kant apenas tentaram aperfeiçoar aqui e ali coisa que o Kant estava dizendo, né? Eu dou como exemplo, vamos dizer, de pessoas que estavam muito mais próximas do Kant, seria, por exemplo, o Augusto Comte ou o Max Weber, não é isso? Vários, é certo? No Brasil nós tivemos um emérito discípulo do Kant, que foi o Miguel Reale. Não é isso? Esses não propuseram nada de tão novo, nem tão radical, e nem algo que contestasse o Kant, né? Aqueles que imitaram o Kant na busca, vamos dizer, de um novo fundamento secreto da realidade, não eram discípulos de Kant. Aliás, o primeiro deles, primeiro e mais notável deles, foi um inimigo de Kant, que foi Hegel. Não é isso? Hegel, então, pretende revelar aos seres humanos a ação do Espírito Divino no mundo, a qual ele identifica com o seu próprio Espírito. Quer dizer que o Espírito Divino vai se revelando na história do mundo e chega à sua culminação na filosofia do Hegel.
Tá certo? Então quer dizer que não há exatamente uma fronteira entre o Espírito Divino e o Espírito do Hegel. É a mesma coisa. Então, uma confusão entre Deus e os seres humanos. Não é isso? Não todos os seres humanos, pelo menos o Hegel. Não é isso? Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo, como Kant, a descoberta de um segredo desconhecido da humanidade até então e que ele, então, revelava aos seres humanos. Logo em seguida aparece Marx dizendo, olha, toda a história anterior estavam todos enganados, porque todos agiam em função do seu interesse de classe, e o interesse de classe distorce a visão que nós temos da realidade. Tá certo? E no fundo, tudo que os seres humanos estavam fazendo, eles acreditavam que estavam fazendo obras de arte, estavam fazendo cultos religiosos, estavam construindo um Estado, tudo isso era falso. No fundo era tudo luta de classes. Ou seja, a luta de classe é a chave secreta que determinava todas as ações de todos os seres humanos sem que eles percebessem. Até que chegou Karl Marx, está aqui a chave. Não é isso? Logo depois aparecem inumeráveis outros fazendo a mesma coisa. Tá certo? Um deles foi o Dr. Freud. O Dr. Freud, olha, nada disso foi o que vocês estão pensando, não é nem o espírito objetivo que se revela, não é nem a luta de classe, é tudo uma luta entre o id, o ego e o superego. Quer dizer, no inconsciente humano está a chave de tudo. E este inconsciente ninguém conhecia até então, eu sou o primeirão que revela esta chave. E assim por diante, é uma série inumerável, né, de filósofos que se dedicam, né, a esta tarefa eminentemente kantiana de revelar a chave secreta do universo que tinha sido ignorada por todos os antecessores. Né? Nenhum filósofo da Antiguidade, nem da Idade Média, nem da Renascença teve jamais uma presunção desse tamanho. A mim me parece que a simples existência de várias chaves prova que todas elas são falsas. São falsas na medida em que se apresentam como a chave única. Na verdade, existem várias chaves, elas são coexistentes, nenhuma delas é tão decisiva quanto o seu autor a imagina. Tudo isso existe. Existe o espírito objetivo que se revela na história? Claro que existe. Algo de Deus tem que aparecer na história, isso é óbvio. Existe a luta de classe? Existe. Existe o id superado? Existe. E assim por diante. Né? Por exemplo, o linguista americano Benjamin Lee Whorf, né? Ele descobre que tudo que nós pensamos já está predeterminado à gramática da nossa língua. Não é que você jamais transcende o universo do seu idioma. Então está aí a chave secreta. Tudo que vocês pensavam era apenas a gramática da sua língua falando pela sua boca. Né? Então, mais tarde, os estruturalistas e pós-estruturalistas diziam que o homem é um palhaço falado pela linguagem. Mas, e assim por diante. Quando aparece, por exemplo, o Michel Foucault, né? Ele vai... aparece primeiro Nietzsche. Né? Tudo que existe é a vontade de poder. Absolutamente tudo. Por trás de tudo, luta de classe, espírito objetivo, ego superior, tudo no fundo é a vontade de poder. Né? E depois o Michel Foucault, que diz, bom, mas existe também a microfísica do poder. Daí ele começa a baixar essa ideia de que tudo é determinado pela luta do poder, ele baixa isso até as mais mínimas relações humanas. Você namorar é uma luta pelo poder, você comprar um sorvete na esquina é luta pelo poder, tá certo? Você enviar uma carta é luta pelo poder. Quer dizer, isso é a microfísica do poder, é uma presença universal. Só que ninguém tinha percebido antes até que apareceu Michel Foucault, primeirão qualquer coisa aí, tá? Né? Então, esse negócio de ser o primeirão a revelar o segredo do universo virou uma mania entre todos os filósofos, o que fez, no meu modesto entender, que toda a filosofia a partir daí não foi séria mais. A presunção é excessiva e as realizações nunca estão à altura da sua própria ambição. Todos eles fazem alguma coisa, mas ele pode jogar tudo fora, dizer que Hegel é um palhaço, Nietzsche é um palhaço. Não, alguma coisa eles descobriram. E o que eles descobriram sempre acaba sendo útil de algum jeito, mas está sempre infinitamente abaixo da sua presunção de reveladores do segredo do universo, do conhecimento da história. Agora, entre a vida diária, com toda essa fragmentação de estímulos que você recebe do ambiente, tá certo? E entre toda a sua própria confusão e fragmentaridade
interior. E partindo disso, nós temos que criar alguns artifícios para nos ajudar a tomar consciência dessa nossa verdadeira realidade. Tudo aquilo que nos dê um senso de continuidade no tempo é bom para isto. Certo assim? Como tudo aquilo que nos dê um senso de totalidade da existência. Lembrando sempre que tudo isso são imagens, né? São apenas imagens, são como se diz, figuras de linguagem. E eu há muito tempo eu uso esse recurso da coleção de melodias. Eu estou 24 horas por dia passando alguma melodia na minha cabeça. Se o que acontece em torno pode se integrar na melodia que eu estou recordando, muito bem. Se não pode, eu aumento o volume da melodia e não presto atenção no que está acontecendo em volta. Né? Este é o truque. Não são todas as melodias que servem para isto, porque quer dizer, as melodias, toda a música folclórica, popular, etc., etc., ela tem certos aspectos morais que estão ligados a ela. A melodia que tenha sido composta sem um sentido moral aceitável não serve para nós. Né? Por isso é evidente que eu dou muito mais importância a melodias mais de tipo folclórico ou popular no sentido estrito e não, vamos dizer, a música industrial, por exemplo, né? Aliás, aqui uma das coisas que ficam mais claras aqui na experiência que eu estou tendo com a música popular aqui nos Estados Unidos é a diferença brutal que existe entre a música country genuína ou a sua versão industrializada ou a música industrializada em geral. Tá certo? Os grandes compositores e cantores country, eles todos falavam da sua experiência real. A música tem um sentido narrativo muito forte. Tá certo? Quando você na música industrial já não é isto, já é uma imitação. É uma segunda versão disto, feita para um propósito industrial, comercial específico. Propósito que os primeiros compositores já não tinham. Tá certo? E, de certo modo, vamos dizer que eles compunham para si mesmos e para o seu grupo de amigos. E só em segundo lugar aquilo chegava, vamos dizer, a um público. Né? É muito interessante você acompanhar a vida de alguns desses compositores da música country. Muitos deles se conheciam, eram amigos. E eles compõem, de certo modo, uns para os outros. Tá certo? Ou para si mesmos. É claro que depois apresentava aquilo num show. Mas o show não era senão, de certo modo, o mesmo círculo social ampliado. E esse público captava, então, instantaneamente aquela emoção, aquele sentimento que os cantores estavam passando, como se eles próprios participassem disso. Então, de certo modo, era a voz de todo o povo que ecoava, né, nas mentes daqueles compositores. Depois, é claro, hoje em dia você não encontra mais isso. Não tem mais, quer dizer, o sistema aí da chamada indústria cultural tomou conta e ela dita as normas. Ela dita as normas não só em função daquilo que lhe parece ser aceitável pelo público, por um público que é concebido como uma espécie de média estatística e não uma vivência real, mas em função, às vezes, de certas alterações de comportamento que eles querem induzir nesse público, ou seja, a música usada como instrumento de manipulação e de engenharia social. Praticamente, hoje, é só isso que se encontra. No cinema também é a mesma coisa. Eu digo, hoje, dificilmente se faz algum filme que não seja pura engenharia social. Tá certo? Então, esse é um material que, vamos dizer, esse é veneno puro. Você consumir essa coisa realmente você se imbecilizar. Tá certo? Principalmente quando aparece algum filme, uma coisa assim que pareça ter um sentido esotérico muito profundo, aí é que a imbecilidade vai mais fundo. Um dia tem uns amigos meus que chamaram para assistir o filme Matrix, e eles estavam assim deslumbrados com Matrix, aquilo parecia que era revelação. E daí eu assisti os 15 primeiros minutos e não aguentei mais, porque ali era um mundo falso, mas era um mundo falso tão completo, que, por exemplo, o sujeito te dava uma banana, o negócio tinha aparência de banana, tinha casca de banana, tinha polpa de banana, tinha gosto de banana, nascia numa bananeira, nascia no terreno onde se planta banana, mas era tudo falso. Então era a imitação completa. Eu digo, escuta, mas espera aí, eu não posso assistir uma coisa dessa. A ideia da imitação completa, ela em si é autocontraditória, né? E eu não posso ficar impressionado com uma coisa que eu já sei que é autocontraditória e que jamais acontecerá em nenhum mundo concebível. Tá certo? Então, se há um problema no mundo que não existe, é esse. Quer dizer, você criar um mundo de sensações físicas totalmente falsificado, 24 horas por dia, falando,
posso me preocupar com tudo, menos com isso. O diabo é poderoso, mas não tanto. Né? Então eu assisti os 15 minutos daquilo e chegou uma hora e falei, não, isso aí é uma coisa realmente para retardado mental. Tal como, né, o tal do Exterminador do Futuro, que voltava para o passado para alterar o seu próprio futuro. Né? Sem se preocupar com o que acontecia durante essa transição. Né? De onde estava a transição? A transição ocorreu no futuro, no presente ou no passado. Tá certo? Então os camaradas não esclareciam nem isso. Então aquela narrativa ela não tinha aquela conexão, aquela continuidade temporal mínima necessária para criar nem mesmo a mais remota impressão de verossimilhança. Então eu olhava aquilo e falava, mas como que as pessoas podem, vamos dizer, se emocionar, né, com uma narrativa que está dizendo para você, eu não posso acontecer. Nem neste mundo, nem em qualquer outro mundo existente ou por existir. Né? Então eu vi o seguinte, elas se emocionavam com cenas isoladas, né? E elas criavam uma outra conexão que existia só na mente delas. Então, de certo modo, a narrativa estava sugando as energias interiores daquelas pessoas. Tá bom, assiste 3 filmes desses, você já está idiota. A não ser que você rememore a experiência, né, e perceba o que se passou, né, como você foi ludibriado. Bom, com música também acontece a mesma coisa, a 3x2. Então eu fiquei muito feliz quando descobri este manancial da música country-americana, porque é uma música muito límpida, né, feita apenas, vamos dizer, de emoções humanas genuínas, primárias, por assim dizer, e onde eu não vi até agora nenhum elemento, vamos dizer, de falsificação ou de manipulação. Quando você ouve, por exemplo, ouvindo Pharoah Young, né, cantando assim a mulher que não quer mais falar com ele, né? Ela diz, ela não quer me magoar, mas ela não consegue dizer I love you, né? A gente sabe que ele viveu isso, né? Assim, isso é parte da biografia, isso aconteceu mesmo, né? Então não tem falsificação. Então por isso que eu achei que essas melodias são muito úteis para isso. Então, o que é preciso conservar na memória não é a interpretação que você ouviu, é somente a melodia, como se você estivesse cantando. E você fazia a sua coleção. Isto não é um senso de continuidade, mas isso ajuda a pegar. E, sobretudo, isto é uma defesa extraordinária contra a banalidade do ambiente. Né? Um elemento muito importante, vamos dizer, para a formação de uma pessoa intelectualmente preparada, é ela conseguir uma certa independência em relação ao ambiente psíquico em torno. Então, você não se deixar levar pelas solicitações, pelo magnetismo de estímulos que só vão banalizar você e vão fragmentar a sua atenção. É você recusar a atenção ao que não interessa. Isso é muitíssimo importante. Você para, vamos dizer, como é que se faz, por exemplo, um filósofo, como se faz um grande romancista, um grande escritor? Bom, é fácil você perceber. Quando você lê um Balzac, um Tolstói, um Dostoiévski, você vê que aqueles camaradas eles tinham mundos inteiros dentro de si. A imaginação deles abrangia, às vezes era até maior do que o círculo de experiência deles. Como é que se consegue isso? Bom, consegue-se abrindo um espaço interior que consiga abranger e transcender a experiência externa. Não tem outro jeito. Então quer dizer que o mundo interior desses camaradas é certo, bem maior do que o ambiente social no qual eles estão. Isso quer dizer também que experiências que foram vividas em outras épocas, em outros lugares, e que são absolutamente inacessíveis na experiência real hoje, se tornam acessíveis para você. Como, por exemplo, você compreender os diálogos platônicos. Né? Aí o Paul Friedlander já nos deu o exemplo de como se faz. Você vai se transpor imaginativamente àquela experiência, você vai vivenciar aquele diálogo, você vai se tornar um dos discípulos de Platão. Você vai ver como eles, sentir como eles, etc. Você só pode fazer isso por imaginação, porque eles todos já morreram e o único documento que sobrou foi o texto dos diálogos. Né? Então você vai encenar aqueles diálogos como se fosse um teatro da sua mente. Não é fazer como na USP, nós vamos pegar aqui o texto e vamos decompor e vamos analisar. Não, isso aí você pode fazer também depois que você tiver preenchido aquela leitura com os elementos imaginativos. Se você for fazer antes, então você está secando o material. E você cai então numa espécie de intelectualismo masturbatório que não leva a coisa nenhuma
e que é profundamente insatisfatório. Como as pessoas que praticam isso sentem que é insatisfatório, sentem que aquilo não resolve nada, então elas têm que valorizar aquilo socialmente, dando a impressão de que é uma atividade, né, intelectual muitíssimo importante e cheia de um treco que eles chamam de rigor. Mas claro que tudo isso é, vamos dizer, um teatro de segunda categoria, um teatro mambembe. Né? A verdadeira leitura de Platão, ou de qualquer autor da antiguidade, começa, vamos dizer, com esta participação imaginária profunda. Esta participação pode, em seguida, vamos dizer, ser completada pela investigação histórica. Você vê que quando o Friedlander busca algumas informações no campo histórico para completar a sua experiência da leitura, ele está partindo de uma experiência imaginativa e depois é que ele está calçando aquilo na realidade dos fatos. Então, nunca ao contrário. É nunca primeiro a investigação filológica ou a análise de texto, etc. E depois isto. Nunca isto. Então, para isto, significa que você precisa ter, vamos dizer, uma imaginação possante, capaz de se desligar do imediato, mas se desligar sem se alienar dele. Você não se trata de você viver no mundo da lua. Né? Trata de você integrar a experiência momentânea, geralmente banal, num mundo maior. Agora, se você sente que a experiência imediata, que o meio imediato, está oprimindo você, e você quer fugir dele, aí você está lascado. Porque não se trata de fugir, trata-se de engoli-lo e transformar em outra coisa. Essa coisa das canções que eu estou falando serve muito bem para isso. Quer dizer, para você ligar ou desligar, né, do ambiente conforme você sinta que os estímulos são úteis ou inúteis. Quer dizer, você tem que se colocar ali não como uma pobre vítima que está sendo levada daqui para lá pelos estímulos ambientes, mas como o presidente de uma multinacional, que não recebe qualquer um na sala dele. Entendeu? Você quer falar comigo? Você tem que passar pela secretária, pelas relações públicas, pelo não sei o quê, e daí eu vou ver se te dou atenção. Quer dizer, eu estou sabendo que você está ali, estou sabendo que você está solicitando a minha atenção, mas não vou te receber assim, sem um sério motivo. Tá certo? As solicitações de atenção são uma coisa que pode destruir a sua vida intelectual por completo. E se você se sentir como um bichinho acuado e tentar fugir para o mundo de sonhos, aí é que ela vai te perseguir. Tá certo? Então você tem que ter adquirir uma espécie de soberania sobre esta coisa. Né? Não tema, se você for capaz de fazer isso sem magoar as pessoas, então você é um artista. Em geral, poucas pessoas são. Eu estou lendo, por exemplo, uma biografia de Ezra Pound, e Ezra Pound não conseguia fazer isso. Ele só conseguia defender o seu mundo interior sendo mal educado. Tá certo? E veja, Ezra Pound era um gênio, não era qualquer um, né? Então, mas ele não tinha essa habilidade, né, de recusar a atenção sem que nem as pessoas percebam. Aí eu sou nesse ponto eu sou superior ao Pound. Né? Eu posso estar com uma pessoa durante 2 horas, não prestando atenção numa única palavra que ela está dizendo, e a pessoa não me percebe, acha que eu estou interessadíssimo. Então, mas eu desenvolvi isso quando eu comecei a ir para a escola, que minha mãe ia me acordar. Né? Então eu estava na cama, eu fingia que estava acordado e conversava com ela, mas eu estava dormindo. E ela ficava crente que eu já tinha acordado, estava no último sono. Então, quer dizer, cada um inventa os recursos que puder, tá certo? Mas sempre busque a continuidade da sua melodia interior. Isso aí, sem isto você não vai conseguir se defender. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!